Olha, você que tem a sua Bíblia próxima a você, eu gostaria que você abrisse hoje a sua Bíblia no livro de Coríntios. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, eu gostaria que você abrisse ela no livro de 2 Coríntios. Porque Deus ele tem algo para falar ao seu coração. E o que Deus vai falar com você hoje está no livro de 2 Coríntios. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, né? Para você entender que aquilo que eu vou ler na minha Bíblia também está na sua Bíblia. E você pode mostrar para quem você quiser. Amém, gente? Então, se você tem a sua Bíblia próxima a você, você vai abrir ela no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. São 4 versículos, mas você vai entender a grandeza do que é o ministério, do que é a evangelização, do que é o poder de Deus, do que é ganhar almas. Então Deus ele vai abrir o seu coração, os seus olhos espirituais, e você vai ter um deslumbre daquilo que Deus ele quer que todos nós venhamos ter o conhecimento. E esse conhecimento vai vir da palavra. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Se você tem a sua Bíblia, você vai abrir ela. Se você não tem, eu vou ler aqui e depois você lê quando você tiver próximo uma Bíblia. Mas o que eu vou ler está na minha Bíblia, e está na sua Bíblia, e está na Bíblia de todas as pessoas. Não importa a religião, está na Bíblia de todas as pessoas. E diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. A vitória de Cristo no ministério apostólico. Olha isso. A vitória de Cristo no ministério apostólico. Olha o que Deus diz no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, quem faz uma pessoa triunfar, se destacar, é Cristo. E aqui a palavra já diz assim, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, que é o aroma do seu conhecimento. Então, todas as pessoas que são usadas por Deus são pessoas que triunfam, que vencem. E vencendo, essas pessoas começam a fazer outras pessoas a vencer. Quando Deus fortalece uma pessoa, você vê Deus naquela pessoa, ela fortalecendo outras pessoas. Quando uma pessoa é direcionada por Deus, a pessoa venceu, ela começa a direcionar outras pessoas. Por isso que Paulo ele diz, em tudo Deus nos faz triunfar. Porque Deus nos usa. E aquilo que Deus faz através da nossa vida, existe uma fragrância, um aroma do conhecimento. É o que eu, através das lives, né, que Deus colocou no meu coração para fazer, é o que eu quero trazer para a sua vida. O conhecimento. Porque aquilo que Deus me deu, eu quero passar para vocês. Mas não é uma coisa que eu estudei, não. É uma coisa que Deus me deu lendo. E nós ouvimos a voz de Deus quando a gente lê a palavra. E o conhecimento vem daquilo que Deus nos entrega, que também é um dom. E diz assim no versículo 15, olha como Deus fala, né? Através desse versículo. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha isso, eu vou repetir. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que são salvos, como nós que se perdem. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse versículo, eu vou até aproximar um pouquinho aqui, mais da tela, porque eu quero que você preste muita atenção nesse versículo que eu vou ler para você. Eu vou repetir, porque às vezes a gente lendo, a pessoa não presta muita atenção, porque passa algumas coisas.
Mas olha o que Deus diz, repetindo o versículo 15. Porque nós, olha isso a palavra, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que somos salvos, como nós, os que se perdem. Então entenda, existe um aroma para quem é salvo e existe um aroma para aquele que se perdeu. É assim que Deus nos vê, pastor? Sim. Aqueles que servem a Cristo, ele tem um bom aroma, né? Que é o cheiro agradável. Mas, pastor, qual é o cheiro das pessoas que se perdem? Eu vou mostrar para você na Bíblia, para não ficar na minha palavra, porque senão a gente começa a pensar várias coisas. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 16. Para com estes, vou repetir o versículo para dar continuidade, para você entender melhor. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que somos salvos, como os que se perdem. Para com estes, os que se perdem, olha isso. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Então, aqueles que se perdem, ele tem esse aroma. Qual, pastor? Cheiro de morte para a morte. E aqueles aromas de vida para a vida. Então, aquele que é seguidor de Cristo, como diz lá no versículo 15, que nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, é aqueles que aceitam, é aqueles que vivem a fé, é aqueles que creem, é aqueles que abandonam aquilo que é errado, por mais que antes fazia e agradava, mas as pessoas abandonaram aquilo para agradar a Deus. Então essas pessoas, como diz a Bíblia, têm para Deus o perfume de Cristo. E qual é o perfume de Cristo? Vida. Então aqueles que têm Jesus, que têm Cristo, o aroma dele é de vida para a vida. As pessoas que não escolhem a Jesus, que querem viver de qualquer jeito, de qualquer forma, do seu jeito, da sua maneira, a pessoa que pensa assim, ó, a vida é minha, eu faço aquilo que eu quiser, essas pessoas que não importam com a palavra, a Bíblia fala que essas pessoas têm um aroma. Essas pessoas que têm um aroma, a Bíblia chama elas que são pessoas que se perdem. As que foram achadas por Jesus. Por isso que tem um aroma de Cristo. Mas as que se perdem, que se afastam, porque tomaram atitude, escolheram isso para si, a Bíblia fala que essas pessoas têm cheiro de morte para a morte. E aqueles que vivem para Cristo têm cheiro de vida para a vida. Olha isto. É Bíblia que eu estou mostrando para vocês, tá? Tá na minha Bíblia, tá na sua Bíblia e tá na Bíblia de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Quer dizer, o pastor está pregando só para evangélico? A Bíblia do católico também tem. Tem também lá. Qualquer Bíblia, onde você achar uma Bíblia, está escrito lá também. Se tiver uma Bíblia lá dentro do centro espírita, pode abrir a Bíblia, lá também vai estar escrito isso aqui. Mas lembre que Deus vai falar. Mas para ele falar, para alguém ouvir, a pessoa tem que aceitar aquilo que ela tá recebendo. Hoje Deus me usa para pregar a palavra. E Deus ele colocou você aqui nessa live porque ele acredita que você vai ouvir e vai aceitar. E aceitando, vai praticar. Porque a fé é essa, ouvir e acreditar. E olha que são só 4 versículos. Olha isso, vou ler mais. Repetindo, né, o versículo 16. Para com esses, cheiro de morte para a morte, e para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? É uma pergunta, né? Versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Olha isso. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Agora, olha isso. A mensagem acabou, só que eu quero explicar para você esse versículo. No versículo 17 diz assim, ó. Porque nós
Não estamos como tantos outros. Aqui Deus está falando com pessoas que pregam, igual hoje eu estou pregando para vocês. Olha o que Deus fala comigo. Portanto, nós não estamos como tantos outros. Quer dizer que tem outras pessoas tentando fazer a mesma coisa. Mas olha o que a Bíblia fala. Mercadejando. Quer dizer, mentindo, né? Se a gente for depois ler lá, se você tiver uma outra Bíblia com você, uma corrigida, você vai ver. Mentindo. Você vai ver lá. Mentindo. Não estamos mentindo. Eu estou aqui para trazer para você o Evangelho, a Bíblia. Então, quando eu leio a Bíblia para você, eu acredito que eu não estou mentindo. Porque eu estou abrindo a Bíblia e mostrando para você na Bíblia. Então, por isso que a Bíblia fala assim, ó. Porque nós não estamos como tantos outros, mercanejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Pastor, por que da parte do próprio Deus? É como eu falei com vocês há tempos atrás. Eu não sou uma pessoa de fazer live todos os dias. Às vezes eu faço uma live uma vez ou outra, uma vez no ano, ou uma vez, quando dava, quando Deus tocava ali, eu fazia. Mas por que eu acredito que o que eu estou pregando para vocês é a verdade? Porque a minha fé é essa. Pastor, e como que o senhor sabe que o senhor está pregando a verdade para mim? É porque eu estou abrindo a Bíblia para vocês. Eu estou abrindo a Bíblia e mostrando para vocês dentro da Bíblia. Não um versículo separado. Eu estou mostrando para você a mensagem. Eu estou mostrando para vocês a mensagem. Então, por abrir a Bíblia e ler para você, eu acredito que não estou mentindo. Eu estou pregando a verdade. Porque para mim, e eu creio também que para você, a Bíblia é a verdade. Uma coisa eu gosto até de dizer, né, no altar onde eu tô. Nunca acredita num homem com a Bíblia fechada. Acredite em alguém se ele tiver com a Bíblia aberta. Porque aí é Deus. Bíblia fechada, homem. Bíblia aberta, Deus. Pastor, como que eu vou ter certeza? Se o homem tiver com a Bíblia fechada, você não tem certeza. Mas com a Bíblia aberta, você tem certeza. Porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o poder de Deus. Você lembra? Quando Deus fala que a Bíblia fala assim que Jesus era o verbo. Pastor, o que é o verbo? É a palavra. É isso aqui, ó. É a palavra. O verbo é a palavra. É a palavra. Então a minha fé é essa. Eu não estou aqui para mentir sobre a palavra de Deus, não. Quando eu prego a verdade, eu sei que eu vou ser odiado. Isso é normal. Às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, é tão bom ouvir o senhor pregar, tal. Às vezes a gente que prega a verdade, que é a palavra de Deus, a gente vai ser amado por uns e vai ser odiado por maior das pessoas, maior parte das pessoas. Por quê? Tem mensagem que a pessoa vai falar assim, esse pastor é de Deus. Mas tem mensagem que eu vou pregar que a pessoa vai falar assim, ó, agora foi usado pelo Satanás. Mas não. Se eu abrir a Bíblia para você e mostrar, eu não estou sendo usado pelo mal. Quando Jesus expulsou um demônio de uma pessoa, sabe o que as pessoas falaram porque não entenderam? Chamaram Jesus de maioral dos demônios. Então eu que entreguei minha vida para Deus e hoje eu sou um pastor, eu prego o evangelho, eu ensino as pessoas o reino dos céus, eu ensino para as pessoas Jesus Cristo, eu ensino as pessoas a forma de caminhar nesse caminho, esperando o nosso Salvador. Quando eu coloquei à disposição de Deus, a minha fé é essa. Eu não estou aqui para inventar nada, não. Eu não estou aqui para, pastor, o que você acredita? Eu não tenho que acreditar, eu acredito na Bíblia. Pastor, o que você acha? Eu não tenho que achar nada, eu tenho que ler a Bíblia. Quem tem que achar é o meu Deus. Porque Deus me levantou para fazer uma obra. E não foi achar nada. Quando Deus me chamou, ele falou assim, Jefferson, eu tô te chamando para você achar, tá? Para você pensar e começar a inventar coisas. Não. Quando Deus me chamou, ele me chamou para uma coisa. Pregue a palavra de Deus. E através dela, encha o reino de almas. Pronto. Porque às vezes eu vejo a pessoa perguntando, né, pastor, o que o senhor acha? Gente, eu não tenho que achar. Vamos ver o que Deus tem para falar com a gente. Porque é Deus que tem que achar, é Ele que vai falar. Porque a verdade é Ele.
Se alguém vai libertar a nossa vida, é Deus. Pastor, quem é que liberta o pastor? Deus. Quem protege o pastor? Deus. Quem salva o pastor? Deus. Então é Deus quem faz. É Ele quem faz. Para você ver, me presta aqui, só para me pegar aqui, você baixou aqui o aplicativo? Para você ver como que são as coisas. Onde está o aplicativo da Bíblia aqui? Eu vou mostrar para vocês entenderem melhor esse último versículo 17. Para você não sair daqui com nenhuma dúvida no seu coração. Porque Deus não é Deus de confusão não, tá? Deus não é Deus que vai deixar dúvida no seu coração, mas o que é aquilo? Não, Deus não trabalha assim. Deus, ele fala e revela. Para você entender, ó, o livro de 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 17. Olha para você ver, ó, como diz a palavra. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros. Então a minha fé é acreditar que eu não estou aqui para falsificar a palavra de Deus, não. Porque às vezes as pessoas elas procuram assim, nossa, o pastor podia trazer uma palavra, o pastor trazer. A gente tem que buscar Deus colocando no nosso coração assim, ó, Deus vai falar comigo. O homem não tem que falar nada para você. Não tem que falar. Quem tem que falar é Deus. Porque é Ele que vai te abençoar. É Ele que vai abrir os seus olhos, é Ele que vai te alertar, é Ele que vai te repreender, é Ele que vai te ensinar, é Ele que vai falar para você, abandona para que eu possa operar na sua vida. É Ele que vai fazer tudo. Então a Bíblia diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 17, para você entender de uma forma mais fácil e clara, né? Tá aqui, ó, que eu tô lendo para vocês. Não sei se vai dar para focar, mas tá aí, ó. Não sei se vai focar, né? Deixa eu tirar o meu rosto daqui para tentar focar direito. Acho que não vai focar, não. Mas está aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, ó. Porque nós não somos... Olha o que o apóstolo Paulo falou. E olha o que eu estou pregando para vocês hoje. Porque é o que eu acredito. Eu acredito que eu estou fazendo isso. Mas olha o que a Bíblia diz. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros. Quando a palavra fala assim, como tantos outros, quer dizer que tem muita gente falsificando a palavra de Deus. Mas, pastor, tem como? É claro que tem. Tem uma mensagem na Bíblia que fala assim, ó, ai daquele que acrescentar ou diminuir alguma coisa na palavra de Deus. Então você vê, se Deus já alertou, é porque tem pessoas fazendo. Aí a pessoa pode pensar, mas pastor, o senhor é melhor? Não, não sou nada, não. Eu só estou aqui para fazer uma coisa, só pregar. Eu só quero ensinar. Porque o que mais dói no coração do pastor é ele ler a Bíblia e está escrito lá assim, ó, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então quer dizer, se o povo está sofrendo, é porque o pastor que Deus levantou para ele fazer o que tem que fazer, ele não está fazendo. E por não exercer a função de ser aquele que anuncia o evangelho, o povo está sofrendo. Porque tem duas coisas, né? Tem duas coisas, né? Eu não vou falar só o pastor, não. Porque fica muito fácil a gente colocar todo o peso no pastor. Mas não é só o pastor, não. Tem essa situação do pastor não pregar a palavra e o povo sofrer por falta de conhecimento. E tem aquela situação que o pastor prega a palavra, ensina o evangelho, sofre ensinando a palavra, porque muitas pessoas, às vezes, até vai embora da igreja, porque o pastor está ensinando a verdade e a pessoa ouve e não pratica. Aí vai continuar sofrendo também. Então são duas situações. Ou a pessoa que está no altar não está ensinando, ou está ensinando e as pessoas que estão ouvindo não estão aceitando a palavra. Então o que Deus colocou no meu coração? Só faz a live e prega. Quem aceitar será muito honrado. E quem não aceitar não sofre não. Só continua fazendo aquilo que eu te chamei. Prega, porque eu vou enviar pessoas que vão acreditar. Então o que diz a Bíblia é assim, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, diz a Bíblia, ó, é com sinceridade e da parte de Deus
e na presença do próprio Deus em Cristo que falamos. Então, se hoje eu falo da forma que eu falo, é por causa de Deus, gente. Se eu estou pregando da forma que eu estou pregando, é porque está escrito na Bíblia. Está na Bíblia. Pastor, tem que fazer algum curso? Tem que fazer... Gente, é só você ter vida com Deus. Deus vai te dar toda a sabedoria, toda a direção. Toda a direção. O que eu estou mostrando para vocês é o que está na Bíblia. Está aí, ó, na Bíblia. Está na Bíblia aqui. Está na Bíblia. Pastor, quanto tempo o senhor demorou para estudar essa mensagem? Nada, gente. É só ler a Bíblia e buscar de Deus o dom para que ele possa te entregar o conhecimento, como ele está te entregando. Quando Deus ele fala assim, dê de graça o que recebeu de graça, é isso. Deus me deu essa direção. Deus me deu essa unção. E o que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando para vocês. E a minha fé é que o que eu estou pregando, que é a palavra de Deus, é a verdade. A minha fé é essa. E a minha fé é tão grande nesse propósito que eu sempre faço a oração final, dizendo para vocês que a unção da palavra que eu preguei, que eu estou pregando, vai passar para o copo de água. E quando você beber, você vai receber o poder de Deus na sua vida. Porque a minha fé é acreditar que na palavra de Deus tem poder. A minha fé é essa. Porque se existe hoje tudo o que existe, é por causa da Bíblia. Se existe uma igreja para a gente frequentar, onde a gente se junta, reúne com os irmãos para adorar a Deus, é por causa da Bíblia. Se a gente acredita em Jesus, é por causa da Bíblia. Se nós cremos, olha, acreditamos, um homem construiu uma arca, e através da arca ele conseguiu salvar toda a família dele, por causa da Bíblia. Moisés bateu o cajado na frente do mar e o mar se abriu. Por que a gente acredita? Bíblia. Mas pastor, como assim acreditar? Não é pela fé, não? Gente, primeiro você ouve. Para você acreditar em alguma coisa, você tem que ouvir. Ou você ouviu a palavra, ou você ouviu alguém falar para você. Ou você leu a Bíblia, ou então você ouviu alguém falar. Você ouviu alguém falar que Jesus foi crucificado lá na cruz. Você ouviu e através da fé você creu. A pessoa que vai na igreja e aceita Jesus e desce nas águas, por que ela aceitou Jesus? Ela tem que descer nas águas. Por que disso? É porque o homem inventou? Não, porque está na Bíblia. Se está lá, nós faz. Se está na Bíblia, nós obedece. Essa é a fé. Não é questionar, é acreditar. Então eu não estou aqui para falsificar a palavra de Deus. Não estou, gente. Não estou. Eu estou aqui só para abrir a minha Bíblia, junto com a sua Bíblia, todos os dias, 10 horas da noite, e mostrar para você a revelação que existe dentro da palavra de Deus. E você vai ficar impressionado. Vai. Porque Deus vai revelar para você tantas coisas. Quando eu falo revelar, Ele vai revelar tudo. Se tem alguma coisa errada, Ele vai revelar para você. Se alguma coisa você está fazendo, Ele vai revelar para você. Aquilo que vai acontecer no dia de amanhã, que ainda nem existe, Ele vai revelar para você. Então Deus vai revelar para você. A maior revelação que existe é a Bíblia, gente. E a Bíblia está sendo, aos poucos está sendo abandonada. Por quê? A pessoa prefere acreditar mais numa pessoa levantando a mão, falando coisas, que às vezes a pessoa mesmo nem está entendendo o que está sendo falado, do que acreditar numa pessoa que está abrindo a Bíblia e falando a sua própria língua, língua que você entende, que você pode aceitar, que você pode praticar ou não, que você pode aceitar ou não. A pessoa prefere acreditar em alguém que às vezes está falando alguma coisa que às vezes a pessoa não está nem entendendo, mas está lá, amém, eu recebo, estou rupiado. Gente, eu já li a Bíblia, pessoal, e eu nunca vi dizer na Bíblia que rupeio quer dizer a presença de Deus. Eu nunca vi falar isso. Eu nunca ouvi falar isso. Eu já vi gente falando assim, pastor, eu rupiei tudo, olha aqui, eu estou tudo rupiado. É a presença de Deus. Aonde que está escrito isso? Eu conheço pessoas que se você ouve uma música, você rupeia por causa da música. Tem pessoas que dentro de um trabalho de macumbaria, né? Que tá na rua ali feito, um despacho, ela passa do lado, né? Ela fica tudo rupiado. Gente, Deus é muito mais do que um rupeio, gente. Ele é muito mais do que um simples arrupeio. Ele é muito mais. Então nós temos que entender o que Deus ele quer para nós.
Mas para você entender o projeto de Deus, você tem que ouvir a palavra dele. Por mais que você fale assim, mas pastor, eu não entendo muito, às vezes eu leio a palavra e não entendo. É por isso que Deus colocou no meu coração esse propósito, gente, de fazer live todo dia, 10 horas da noite. Então tem mensagem aqui que eu vou ler para você. Eu não gosto de repetir mensagem não, tá? Mas tem mensagem aqui que eu vou ler para você e você vai falar assim, mas peraí, eu já li essa mensagem aqui, nunca tinha entendido dessa forma. É porque Deus está revelando, então tem momentos certos que Deus vai revelar. Às vezes você leu uma mensagem há 5 meses atrás que você não entendeu. Mas às vezes no dia que a gente for ler para você, você vai entender por quê. É Deus revelando para você o que Ele vai fazer. Então Deus revela através da palavra o que Ele vai fazer na sua vida. Através da palavra Deus repreende? Repreende. Na Bíblia? Pela Bíblia. Passou dali também na Bíblia, está escrito, está revelando ali que Deus vai mudar a minha história. Vai. Você só tem que estar no lugar certo e na hora certa. Para que Deus possa revelar para você aquilo que vai acontecer na sua vida. Mas não é revelação do pastor Jefferson não, tá? Não. É revelação bíblica. É revelação do próprio Deus. E quando é do próprio Deus, não cai por terra, gente. Eu posso estar aqui revelando um monte de coisa para você. Olha, vai acontecer isso, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí daqui a pouco passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não acontece nada. Aí sabe o que a pessoa fala? Não existe Deus não. Por quê? Porque o pastor profetizou e não aconteceu. Gente, se caiu por terra, não foi Deus que falou. Se caiu por terra alguma revelação, não importa de quem que seja. Se alguma revelação caiu por terra, não foi Deus. Porque você tem que entender uma coisa e crer em alguma coisa. A palavra de Deus não cai por terra. Quando é Deus falando, acontece. Aí você pode entender. Mas não é elogiar o homem não, tá? Não é elogiar não. A Bíblia fala assim, enquanto um homem de Deus era usado para fazer qualquer sinal, a pessoa que recebia o sinal, ela não agradecia aquela pessoa, mas ela falava assim, ó, agora vejo que tu és homem de Deus, servo de Deus. Por quê? A pessoa sabia que aquela pessoa era servo de Deus ou um homem de Deus. Porque aquilo que ele falou aconteceu. Então a minha fé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia vai nos conduzir ao melhor dessa terra. A Bíblia vai nos conduzir à salvação da nossa alma. A Bíblia vai conduzir você à prosperidade da sua vida. A Bíblia vai conduzir você à libertação de todos os seus familiares. A Bíblia vai conduzir você a um casamento abençoado e feliz. Então a Bíblia é o poder de Deus, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra não cai por terra. Então o que está escrito ali vai acontecer se você ouvir e através da fé acreditar e obedecer. Amém, gente? Essa é a palavra de Deus hoje que eu tenho para a sua vida. Essa é a palavra que move a mão de Deus. Essa é a fé que move montanhas. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, gente, eu gostaria que você pensasse agora. Existe poder na palavra de Deus. Mas eu queria que você pensasse com fé nisso. Pensasse assim, ó, tem poder na palavra de Deus. E a palavra de Deus não cai por terra. Pelo contrário, ela se realiza na vida daquele que crê. Então, se você crê, o que está escrito na Bíblia vai acontecer na sua vida. Pastor, tem um monte de coisa boa na Bíblia? Tem um monte de coisa boa. Se você obedecer, tem um monte de coisa boa que vai acontecer na sua vida. Mas lembre que na Bíblia também está escrito que existe inferno. Existe punição. Então, se você obedece, você vai receber o melhor da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o melhor de Deus. Mas se você fizer a sua própria vontade, lá também tem as coisas lá que nenhum ser humano quer que aconteça na sua vida. Mas vai acontecer por quê, pastor? Porque a palavra, ela é fiel. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Amém? Quer falar